Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve a Maria Imaculada, Deus abençoe você. Estamos começando mais um programa Um Santo por Dia, que alegria estarmos juntos para estudarmos e aprendermos sobre a história de um santo da nossa igreja. E hoje eu quero trazer a história de um grande santo da nossa igreja, que é São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, que nasceu por volta do ano 1182 na cidade de Assis, na Itália, e era de uma família muito rica, um pai comerciante. Então, na teoria, tinha tudo para ser uma pessoa bem-sucedida materialmente, financeiramente, uma pessoa rica, uma pessoa próspera. Mas nós sabemos muito bem que São Francisco não quis isso. São Francisco não escolheu isso. São Francisco escolheu estar mais próximo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que você conhece a história de São Francisco de Assis, mas se você não conhece, quero contar brevemente, vou tentar ser o mais breve possível, para contar um pouco sobre a história de São Francisco, que viveu ali na sua infância e adolescência uma vida normal, como de todo jovem, de todo adolescente, de toda criança, uma vida comum, né, digamos assim. E ao longo da sua vida, quando chegou o momento de viver, né, a vida adulta, etc. e tal, induzido pelo seu pai, ele vai lutar a guerra que os senhores feudais tinham criado ali uma rixa com a comunidade de Assis. Então ele vai lutar essa guerra contra os senhores feudais. E esse momento é a primeira vez que Francisco escuta a voz de Deus. Ele nos diz o relato, deixa eu pegar para ser fiel aqui a frase que Francisco escuta. Francisco tem um diálogo ali com Deus naquele momento, porque ele estava de fato com o coração muito inquieto. Ele estava incerto quanto ao sentido da sua vida. E aí naquele momento, quando ele vai entre 1202 e 1205, quando ele vai lutar a guerra para defender a honra da igreja, ele escuta a voz de Deus falando com ele: Francisco, o que é mais importante? Servir ao Senhor ou servir ao servo? E aí Francisco responde: servir ao Senhor, é claro. E aí o Senhor diz a Francisco: então por que te alistas nas fileiras do servo? E aí Francisco responde para ele: Senhor, o que quereis que eu faça? E Deus fala para ele: volta a Assis e ali te será dito tudo aquilo que eu quero que você faça. Então Francisco volta para Assis diante de toda essa voz interior que fala a Francisco. E em 1206, é importante ressaltar essa história, que passeando de cavalo ali pelas campinas de Assis, ele vê um leproso. E, de uma certa forma, Francisco fica com nojo daquela situação, com uma certa repulsa daquele homem leproso. Mas, movido por Deus, é isso que é importante, é isso que é interessante da gente ver, ele tem aquele sentimento humano do nojo, ele tem aquele sentimento humano de fato, poxa, é um leproso, mas movido por Deus, ele coloca o seu dinheiro nas mãos daquele leproso e dá um beijo naquele leproso. E segundo Francisco, ele fala que a partir deste momento, ele pôde se afastar do mundo e entregar inteiramente a Deus. E pouco depois ele vai para a igreja, para a pequena capela de São Damião, e diante daquela cruz, daquele crucifixo, ele escuta uma voz que sai daquele crucifixo que fala: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Meu irmão, minha irmã, a história de São Francisco ela é longa e nós não temos tempo para contarmos toda a história de São Francisco. Mas é importante nós ressaltarmos que Francisco foi um homem que, de fato, como eu disse no início, tinha tudo para ser bem-sucedido financeiramente. Mas ele escolheu ser bem-sucedido espiritualmente. Ele se entregou inteiramente a Deus.
ele conseguiu entender que todas as aves do céu, toda a natureza, era tudo criatura de Deus. E por isso ele até chamava, né? É engraçado a gente ver na história de Francisco que ele sempre chamava a irmã Lua, o irmão Sol, a irmã Terra, né? Nesse sentido de que ele se aproximou tanto do coração de Deus que ele já se sentia parte daquela criação. A igreja nos ensina que Francisco, ele conseguiu se aproximar tanto do coração de Deus que ele conseguiu entrar, se colocar no lugar de Lúcifer, né? Então olha para você ver, Lúcifer era o anjo da luz. Então Francisco, quando se aproxima de Deus, ele toma, né? Entenda a palavra toma, ele toma o lugar de Lúcifer, toma o posto de Lúcifer como o anjo da luz. Então nós por isso chamamos Francisco de pai seráfico. E para nós, o que a história de São Francisco pode tirar como reflexão para não nos estendermos tanto? O que essa história pode nos tirar para a nossa reflexão? Francisco, ele em todo momento escolheu a vontade de Deus. Em todo o momento. Francisco se apaixonou por Clara, mas ele era mais apaixonado por Deus. E por isso que toda vez que ele sentia algum sentimento humano por Clara, ele se jogava na roseira, para que aqueles espinhos que entrava no seu corpo pudesse fazer ele parar de sentir aquele sentimento, porque o amor a Deus era maior. Que nós possamos ter essa coragem, essa ousadia de Francisco, que nós possamos de fato nos aproximarmos inteiramente de Deus, para que para Ele seja a nossa vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que São Francisco de Assis rogue por você e por todos os seus. Eu desejo a você paz, fogo e avivamento. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.